Graça e paz sobre sua vida. Muito bom nós estarmos juntos aqui para ministrar a palavra, cultuarmos juntos, né? Que bom, que bênção. Eu gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia em Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5. Nós vamos ler a partir do verso de número 1. Efésios, capítulo 5, a partir do verso 1. Diz assim a palavra do nosso Deus: Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor como também Cristo nos amou, e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Que imoralidade sexual e toda impureza, avareza, não sejam nem sequer mencionadas entre vocês, como convém a santos. Não usem linguagem grosseira, não digam coisas tolas nem indecentes, pois isso não convém. Pelo contrário, digam palavras de ação de graças. Fiquem sabendo disso: nenhuma pessoa imoral, impura, avarenta, porque a avareza e a idolatria tem herança no reino de Cristo e de Deus. Não se deixe enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa dessas coisas. Portanto, não participem daquilo que eles fazem, porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. E não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, tratem de reprová-las, pois aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso até mencionar. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Por isso é que se diz: desperte, você que está dormindo, levante-se dentre os mortos, e Cristo iluminará. Amém. Queridos irmãos, quando a gente ouve uma palavra como essa, repleta de cuidados e nãos, e pode nos dar a impressão de que o Evangelho é uma cartilha de coisas para fazer ou não fazer, né? O Evangelho é muito mais do que deixar de fazer coisas, ou começar a fazer coisas. O discipulado que Jesus nos propõe é um discipulado de imitação, certo? Talvez você chegou no cristianismo há pouco tempo, você tem se dedicado a conhecer a fé mais profundamente. Guarde isso no seu coração: ser um cristão não é simplesmente assumir uma religião. Que a pessoa diz assim: ok, vou mudar de religião, o que eu tenho que deixar de fazer? O que eu tenho que fazer? Essa é uma mentalidade que não abraça a proposta de Cristo. Porque o que Paulo está chamando os seus seguidores a fazerem é a viver, e a viver imitando. É a viver de acordo com um novo padrão. E aí sim, deixaremos de fazer coisas e começaremos a fazer novas coisas, não simplesmente porque nós estamos seguindo regras, como se o céu fosse nos dado por aquilo que fazemos ou deixamos de fazer, mas porque estamos indo para o céu pela obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora nós desejamos imitar o seu estilo de vida, nós desejamos nos parecer com Ele. Esse é o processo de santificação, onde sim, agora nós deixaremos de fazer coisas e começaremos a fazer outras coisas, porque já fomos salvos, porque nós amamos tanto o amado
que desejamos agora nos parecer com Ele. E eu entendo que ser um homem cristão, ser uma mulher cristã, ser um adolescente cristão, um jovem cristão, significa imitar Jesus nas diversas áreas da nossa vida. O apóstolo Paulo traz algumas áreas, um chamado para nós, e há uma pergunta por trás desse texto que é: como nós viveremos? Recentemente, eu não sei quantos acompanharam aí, lá nos Estados Unidos, um jovem que ele participava de alguns debates em universidades, o Kirk, ele foi morto durante uma cerimônia numa universidade. Ele ia para as faculdades debater lá com as diversas ideologias, e recentemente ele foi morto publicamente, uma cena horrível, muito triste, guardadas as devidas proporções ideológicas, independentemente de partido político. A esposa desse homem, que era um cristão, também é uma cristã. E independentemente de partido, mais uma vez repito aqui, o posicionamento dela diante de uma plateia enorme, um estádio lotado, com centenas e centenas de pessoas, uma transmissão ao vivo para vários lugares do mundo, essa mulher disse assim: aquele jovem que tirou a vida do meu esposo, aquele jovem, eu o perdoo, eu o perdoo. A manifestação dessa mulher pública de perdoar o atirador que tirou a vida do seu marido, gerou nas redes sociais uma série de comentários dos mais diversos, desde os cristãos celebrando o testemunho público doloroso, parênteses, dolorosíssimo, nem sei se essa expressão é assim mesmo, mas muito doloroso, como pessoas também nas redes sociais dizendo que era desculpa a expressão, mas uma burrice, uma cegueira, uma alienação, que ela deveria querer a vingança mesmo e não perdoar o atirador. Percebe como que nós vivemos em constante choque e contraste entre o que o mundo pensa e o que o cristianismo apresenta, e a vida vai ser sempre assim. Por que nós nos preocupamos tanto em preparar os nossos adolescentes para a vida lá fora? A gente tem tido a grata oportunidade de ter toda quinta-feira 20 adolescentes fazendo discipulado. Por que nós insistimos tanto no discipulado? Tanto. Porque os meninos hoje estão na escola sendo bombardeados por professores que têm as suas ideologias, e muitos querem não compartilhar a ideia, mas doutrinar. Teve a prova do IFE hoje, né? Universidades, cristãos chegam em lugares como esse, dominados por ideologias que vão contra a sua fé. O que o cristão faz? E aí fica a pergunta: como viveremos? Paulo não está escrevendo isso ao vento. Na cultura dos Efésios, Ártemis, a deusa Diana, era a deusa da imoralidade sexual. E guarde um princípio: nós vivemos de acordo com o que adoramos. Uma sociedade cuja deusa é a deusa da imoralidade sexual, como essa sociedade vai viver? Haviam prostíbulos nas tavernas, escondidos, em que mulheres eram exploradas sexualmente. Essa era a cultura greco-romana da época. Há uma balela, uma bobeira, uma mentira, dizendo que o cristianismo é contra as mulheres, é machista. Mentira do inferno. Porque enquanto o Império Romano olhava para a mulher como muitas vezes um instrumento de apenas procriação e satisfação do marido, o cristianismo reafirmava a dignidade da mulher, amplamente. Crianças que nasciam com deficiência eram atiradas de altos de penhascos. Mulheres cristãs foram que deram um pontapé em orfanatos para acolher essas crianças. Haverá sempre um contraste entre a maneira do Deus de Israel ensinar o seu povo a viver e os deuses desse século. Então as orientações que Paulo traz são orientações para nós, que também estamos inseridos numa cultura com os seus pecados e vícios.
Como viveremos? Como um crente que imita Jesus, diz aqui versículo 1, sejam imitadores. Olha o princípio da imitação. Imitação de Deus em Cristo. Como viveremos? Em primeiro lugar, em Cristo nós precisamos viver como pessoas cujos seus desejos são redimidos. Versículo 3 ao versículo 5, Paulo vai falar de imoralidade sexual, Paulo vai falar de avareza, vai chamar a avareza de idolatria, Paulo vai chamar esse desejo de possuir. Já viu gente insatisfeita? Ela quer sempre mais, ela nunca está satisfeita com nada. Às vezes eu converso com as pessoas, umas coisas mirabolantes assim, uns projetos mirabolantes, insaciáveis. E sempre a expectativa, quando eu tiver, é a sede do é a sede pelo ter e o tédio do possuir, né? Não, eu só vou ser feliz quando eu tiver, até o dia que eu tenho. Aí eu já estou entediado, eu quero mais. Não, mas quando eu tiver aquilo, agora eu vou ser feliz. Aí eu tive aquilo. Aí Deus falou assim, não, então toma. Ah, não, mas isso aqui não dá, eu preciso agora de uma nova atualização. Esse iPhone 13 Pro Max já não serve, agora tem que ser o 17 Pro Max. Aí quando você tem o 17 Pro Max, a Apple lança o 20. Aí você fala, não, se eu não tiver o 20, eu não sou ninguém. Paulo vai chamar a avareza de idolatria. Eu estou depositando nas coisas aquilo que eu só encontro em Deus. Identidade, santidade, saciedade para a alma, propósito de vida. Ah, eu só vou ser alguém quando eu casar. Eu só vou ser alguém quando eu tiver filhos. E se você nunca tiver filhos? Você não tem identidade? Você não tem um propósito de vida? Veja bem, se aquilo que temos como propósito de vida são coisas que ruem e que passam, deterioram com o tempo, então nós estamos firmando a nossa vida em solo muito poroso. Você vai se frustrar. E Paulo vai falar o seguinte, olha, vivam como pessoas que têm desejos redimidos. Paulo vai falar sobre imoralidade sexual. A palavra que ele usa, que é porneia, no grego, é uma palavra muito ampla, que pode abranger muitas coisas. Lembra da sociedade dos Efésios? Era adultério, era o sexo antes do casamento, era a pornografia e tantas outras coisas que envolviam imoralidade sexual. Pense hoje na nossa sociedade o que se encaixaria em imoralidade sexual. Por que é que Paulo está falando sobre isso? O problema não é o desejo em si. Nós fomos criados como seres desejantes. Nós fomos criados como seres famintos. Há fome em nós, há sede em nós, há desejo em nós. O problema é quando nós direcionamos o nosso desejo fora dos padrões de Deus, achando que encontraremos felicidade. Qual que foi o argumento da serpente para Eva? Você lembra? Ah, não, Deus está te... Olha só, não é assim bem que Deus disse não, tá? É o seguinte, é porque Deus sabe que se você comer do fruto, você vai ser igual a Ele. Então, na verdade, Deus não quer que você seja igual a Ele, Deus está te privando de coisa boa. E o pecado se apresenta para nós assim. Ah, você não pode fazer isso, que é imoralidade, porque... no final das contas, Deus está te privando de uma alegria, de uma satisfação. Não, é porque Deus sabe que fora dele você não encontra verdadeira e plena saciedade para a sua alma. Você pode ter todos os prazeres mais intensos desse mundo. Você pode ter as experiências prazerosas. Você pode possuir, você pode ter, você pode conquistar, você pode ter vários tipos de experiências de prazer e sensualidade. Nenhuma dessas experiências, nenhuma dessas coisas podem fazer o que só Jesus pode fazer na sua vida. É por isso que vemos tantas pessoas que têm tanto, mas são insatisfeitas. E às vezes vemos pessoas de chinelo de dedo, casa simples, mas está lá, panela areada, casinha arrumada, chão varrido, vida satisfeita, porque tem pouco, mas encontra no Senhor e não nas coisas a sua satisfação.
Desejos redimidos. Guarde um princípio antes de irmos para o segundo ponto. Um ídolo nunca entrega o que ele promete. Entendeu? O ídolo é igual político em época de campanha, guardar as devidas proporções. A época da campanha é o seguinte: vem comigo que eu vou te dar isso aqui, vou fazer. Aí passa a campanha, como é que é geralmente? Geralmente, tá, gente? Geralmente, some. O ídolo é assim: vem comigo que eu vou te dar uma experiência de satisfação, te leva nas alturas. E depois faz o quê? Te solta lá de cima, se esborracha lá embaixo. Aí agora você precisa de uma dose maior. E assim vai, de dose em dose maior. Esse é o caminho de todo vício, é o caminho da idolatria. E Paulo vai falar de desejos redimidos. A boa notícia do Evangelho é que há uma mesa preparada para nós. Isaías 55: vocês todos que têm sede, venham às águas. Venham e comprem sem dinheiro vinho e pão. Por que é que vocês estão gastando o seu dinheiro naquilo que não satisfaz? Naquilo que não é pão? Olha o que o Messias está dizendo: larga os ídolos. Fora de Jesus e dos seus padrões para nós, não há felicidade. Deixa a idolatria. E idolatria não é só se prostrar diante de imagens, mas é se prostrar diante do celular, do dinheiro, do sexo, do prazer, de pessoas, e fazer delas, e procurar nelas aquilo que o Messias está te oferecendo. Encontre em mim a fonte de verdadeira saciedade para você. Desejos redimidos. Segundo lugar, como viveremos? Palavras transformadas. Versículo de número 4, Paulo vai falar sobre o cuidado que nós devemos ter com aquilo que sai da nossa boca. Gente, viver é uma dádiva, né? E é muito bom viver perto de gente que nos faz bem, não é verdade? É muito bom sentar numa mesa e rir. Um dos melhores prazeres da vida é estar com quem a gente não precisa ficar pisando em ovos. Você tem alguém assim? Que você consegue ser você desarma, você está armado o tempo inteiro, mas ali ao redor da mesa o riso é fácil, o riso é leve, seu coração encontra casa. Paulo não está sendo contra a alegria, até porque Provérbios 17:22 diz que o coração alegre é bom remédio. A Bíblia não é contra a descontração, gente. A Bíblia fala que é tempo de chorar, mas é tempo de quê também? De rir. Parece que ser crente para algumas pessoas é só ser assim, carrancudo, é chato, difícil. Não, gente, isso é chatice. Isso não é evangelho. Há tempo de chorar, mas há tempo de rir, se alegrar. O problema que Paulo está dizendo é o seguinte: olha aqui, eu vou te dar o contexto para você entender. Naquela época, os teatros, a cultura teatral valorizava a piada imoral, as piadas de segundas intenções, que hoje a galera chama aí de piada de quinta série, né? Aquelas piadinhas lá que sempre tem uma conotação sexual, sempre tem uma imoralidade por trás. Só que isso não era só velado, isso era cortejado, festejado em teatros, em lugares públicos. E Paulo está dizendo o seguinte: que nenhuma palavra imoral, torpe, vazia, sem sentido, grosseira, indecente saia da sua boca, porque você está imitando Jesus. Você é um discípulo dele, cara. Você é um discípulo do Mestre, então cuide das suas palavras. Jesus diz em Mateus 12:36 que de toda palavra inútil nós daremos conta no dia do juízo. O que sai da sua boca? Ô gente, deixa eu falar um negócio para vocês. Uma vez eu fui pregar num lugar, e aí eu cheguei lá, e aí um irmão da igreja veio me contar uma piada. Ô gente, conheci ninguém da igreja, primeira vez na igreja, lá em, não vou falar a cidade, né, está sendo gravado, mas lá no Espírito Santo, para lá no Espírito Santo para pregar, pregando 2, 3 dias de aniversário da igreja.
Aí nos últimos dias o homem vem fazer uma piada para mim, eu olhei para a cara dele, eu pensei comigo mesmo, falei, meu Deus do céu, oficial de igreja ainda para piorar o problema. O que é isso? Que evangelho é esse que esse cara está vivendo? E esperando que eu fosse rir da piada ainda, eu olhei para a cara dele, tipo assim, é crente? Isso não pode acontecer com a gente. Nós não precisamos ser pessoas fechadas e carrancudas, mas existe muito humor e alegria que não precisa disso. E aí Paulo vai dizer que a ação de graça, a alegria, a comunhão, aquilo que é verdadeiro, honesto, bondoso e justo, precisa ocupar a nossa mente. Talvez não, vou corrigir. Jesus fala que a nossa boca fala do que o coração está cheio. Se a boca tem falado de imoralidade o tempo inteiro, é porque o coração está cheio disso. Você precisa se saturar da palavra, meu irmão. Encher esse coração da palavra, a mente da palavra, para que daqui a pouco você seja uma pessoa que abençoe com os seus lábios. Uma pessoa que honre o Evangelho. E aí eu brinco lá na igreja falando assim, gente, nós precisamos decorar o Salmo 141, verso 3. Já falei isso aqui? Acho que não, né? Salmo 141, verso 3. Põe guarda, Senhor, a minha boca e vigia a porta dos meus lábios. Esse é o exercício do crente. Está na mesa, veio aquela roda de conversa fiada, fofoca, imoralidade. Na hora, lembra do pastor pregando domingo? Salmo 141, verso 3. Põe guarda, Senhor, a minha boca e vigia a porta dos meus lábios. Jesus, me ajuda, que a vontade é muita, mas eu estou te seguindo. Quero parecer contigo. Pessoa de palavras agradáveis. E a palavra que ele usa aqui para ações de graças, que é a Eucaristia, né, tem a ver com esse alimentar-se de Cristo. A Eucaristia te lembra o quê? Da ceia do Senhor, onde nós espiritualmente nos alimentamos de Jesus presente entre nós. Eucaristia, Paulo está dizendo o seguinte, larga as palavras imorais e coloca a Eucaristia. Em outras palavras, larga isso da sua boca e se alimenta de Cristo. Porque quando Jesus for o seu alimento, naturalmente as suas palavras vão fluir. Está vendo como é que eu não estou falando para você seguir regra? Estou falando para você se alimentar de Cristo. Porque o discipulado é natural. Quando eu ando com uma pessoa, eu começo a me parecer com ela. Se eu ando com Cristo semanalmente, diariamente, pela oração, pela palavra, pelo jejum, pelos meios de graça que Ele nos deu, naturalmente a minha boca vai falar como alguém que imita Jesus. É assim que nós vivemos no mundo de Deus. Terceiro lugar, vamos falar de postura agora. Arruma aí no banco aí a postura. Postura mudada. Versículo 6 ao versículo de número 11. Paulo vai falar sobre não só palavras mudadas, mas uma postura mudada. Como eu disse, viver é uma dádiva, né? E viver exige nosso posicionamento. Posicionamento. As pessoas precisam saber que você é crente. Elas precisam te procurar porque você é crente. As pessoas precisam saber que ali existe alguém que pode direcionar ela à luz que é Cristo. Lemos em João, esse texto fala sobre estar na luz. Jesus é a luz. Isso exige nosso posicionamento. Versículo 6, ele vai falar que ninguém engane você com palavras vãs. Existem vozes dizendo para você como viver o tempo inteiro. Faz isso, senão você não é homem. Faz isso, senão você não é gente. Faz isso, porque senão você não vai ser amado. É só a gente observar o ambiente que nós crescemos. Só nós observarmos a sociedade que vivemos, vozes falando para nós como viver o tempo inteiro. Muitas dessas vozes, boas, outras, péssimas. Solução possível, me isolar. Não frequentar reunião de família. Só falar com quem é crente. Se você não é crente, por favor, não converse comigo. Lá no meu trabalho eu vou criar uma bolha, uma remenda ao redor de mim e vou me isolar do mundo. Essa é uma possibilidade. Só que é uma possibilidade não cristã, né?
Porque o Senhor Jesus disse assim na oração sacerdotal: eu não oro para que o Senhor os tire do mundo, eu oro para que o Senhor os guarde lá. Na verdade, que é a palavra. A nossa percepção precisa ser o seguinte: o problema não é o crente estar vivendo em sociedade. Crente não é um alien, não é um ser diferente do ponto de vista social. Ele é um ser humano que tem Cristo. Se você se isola, quem vai pregar Jesus para sua família? E aqui eu não estou falando dos casos extremos de pessoas que são más influências, obstinadamente afrontam a sua fé e que você tem que de fato se afastar. Más amizades, más conversações corrompem os bons costumes. 1 Coríntios. Estou falando, gente, de viver a vida, viver ordinariamente, vamos viver com as pessoas, tomar café com elas, chegar no trabalho, ser uma pessoa agradável. O problema do cristianismo não é o cristão exatamente na sociedade, mas é o cristão na sociedade vivendo como a sociedade. Não há contraste em muitos lugares entre um crente e um não crente, é quase a mesma coisa. Aí eu lembro do Felipe, o corredor, que eu conheci lá no sul de Minas, que ele estava na faculdade, e os amigos disseram assim: nossa, Felipe, eu vou falar um negócio pra você, eu gosto muito de você é o único crente que eu gosto, porque você é igual a gente, os ímpios da faculdade falam. Felipe, eu gosto demais, porque você é igualzinho a gente, cara. Aí diz o Felipe que Jesus pegou ele ali na hora, ele acordou para a vida. Aí esses dias, depois de muitos anos, ele, como é corredor, um corredor de outra região, ficou hospedado na casa dele, sem conhecê-lo, mas ele abriu a casa dele, e esse corredor disse assim no final: cara, não sou crente não, mas eu vi Jesus na sua vida. Falei: que bênção, viu? Postura, posicionamento. Eu me posiciono como um crente diante dos assuntos. Eu tenho uma postura proativa, eu coloco a minha opinião. E não importa, eu não preciso agradar as pessoas. Eu não dependo do quitute alheio, eu não dependo do elogio alheio. A minha identidade está em Cristo. Vão me rejeitar por eu ser crente, mas o que importa é que o Senhor me aceitou por aquilo que Cristo fez. Não estou refém da opinião das pessoas. E isso me assemelha ao meu mestre, Mateus capítulo 5, bem-aventurados são vocês, quando por minha causa vocês forem perseguidos. O problema é que ou o crente está sendo igual, ou está sendo perseguido por aquilo que não é o Evangelho. Mas se for para ser perseguido por aquilo que a palavra diz, somos os mais felizes dos homens. Os mais felizes dos homens. Postura de cristão. Você pode sentar à mesa com pessoas que não creem como você, mas elas têm que saber que você é um crente. Eu falei com uma pessoa essa semana, um rapazinho aí que cortou meu cabelo, colega de um barbeiro conhecido meu, ele é um bandista. Eu comecei a falar de Jesus para ele, ele ouviu, mas também não deu muita ideia. Mas sabe aquela pessoa que está longe, mas está perto, quer estar junto? Aí eu chamei ele para almoçar, fui almoçar com ele, e eu conversa vai, conversa vem, como é que está a vida, não sei o que, projeto, vida, no final das contas eu falei com ele assim: qual que é o seu propósito de vida? Ele: não sei, meu propósito de vida é que eu quero isso, fazer aquilo, não vou contar o teor da conversa porque é particular, mas no final das contas eu falei com ele assim, olha, eu quero ser o cara na sua vida, quando Deus está lá na sua vida e você acordar, falei isso para ele, eu quero ser o cara que você vai ligar. Pode ser daqui a 10 anos, mas quando Deus fizer assim com você, abrir os seus olhos, e você quiser saber sobre o que Deus tem para a sua vida, sobre a salvação, sobre o propósito dele, eu quero ser a pessoa para quem você vai ligar. Eu poderia ficar na mesa conversando sobre tudo e não chegar no ponto. E esse menino ir embora e talvez eu não ter contato com ele nunca mais. E se Deus abre os olhos, e aí? Vai ligar para quem? Vai buscar quem? As pessoas precisam saber que você é um cristão posicionado. Mas em último lugar, discernimento.
nós precisamos viver com o nosso discernimento aguçado. Versículo 8 ao versículo de número 14. Ele vai falar que antes nós éramos trevas, e agora nós somos luz no Senhor. Eu gosto demais dessa expressão aqui. No Senhor. Luz onde? No. Em mais o. No. No é a ideia de dentro. É difícil explicar, mas é o seguinte. Quando nós cremos em Jesus, é o que nós chamamos de união do crente com Cristo. Nós estamos tão unidos a Jesus que agora nós somos dele e ele é nosso. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Então eu estou vivendo no Senhor, unido a ele, junto com ele, certo? E quando eu estou unido a Cristo, eu começo a ter discernimento espiritual. Você conhece alguém que antes de tomar uma decisão pensa com cautela, filtra as decisões, sempre se lembra da palavra, com sabedoria, usa a sabedoria do que já passou? Eu gosto demais de conversar com gente vai falar mais velha, mas eu arrumo um problema, né? Gente mais experiente, né? Mais velha não, mais experiente. Crente experiente é uma bênção. Por quê? Vai te ajudar a filtrar uma decisão, te ajudar a pensar. Passou a vida aguçando o discernimento espiritual, para eles não sucumbirem àquela cultura imoral e idólatra, e não ver a fé ruindo, abandonarem o Evangelho. Eles precisavam examinar as coisas, testar as coisas, discernir as coisas. O que agrada ao Senhor? É o que ele vai dizer aqui, ó. Eles precisam descobrir, versículo de número 10, o que é agradável ao Senhor. O que é agradável ao Senhor? Aí ele vai falar de bondade. O que é bondade? Eu me movo em direção ao outro. Vai falar de justiça. Eu estou aqui agindo de acordo com o que é justo. E com a verdade, a honestidade. Percebe que são virtudes cristãs? Por que ele está falando dessas virtudes? São exemplos. Se eu estou unido a Cristo, eu preciso pensar de maneira cristã. Isso dá trabalho. É o filho que chega para você e fala: pai, posso ir na festa junina? Posso ir no Halloween? Aí você fala assim: meu Deus, não sei, pode? Pode, não pode. Aí seu filho fala assim: não, mas não pode. Os filhos estão tudo aqui ouvindo, né? Vou dar carta para eles, não. E aí? Você? Fui convidado para ir na festa de trabalho, devo ir? Nós somos ou não somos expostos a essas questões? E aí? E essa situação que aconteceu na minha família? Como é que eu vejo isso como um cristão? Discernimento. O discernimento é a sabedoria bíblica aplicada à situação específica. É desejar pensar como um cristão, viver como um cristão. Eu sempre falo com os meninos lá, a gente tem que superar esse negócio de não pode porque não pode. Mas não pode por quê? Não pode porque... Por que pode? Tem que ter um entendimento cristão do negócio, homem. Porque nós somos cristãos. E isso tem origem pagã, nós não lidamos com isso. Isso é uma fé que pensa a vida a partir do cristianismo. Se nós estamos em Cristo, nós precisamos discernir o que é, na verdade, o que é a vontade do Senhor. Isso não é experiência estática, do tipo assim: Deus, se cair agora aqui um raio, eu devo ir. É igual no Antigo Testamento: ah, Deus, se isso aqui amanhecer molhado, eu vou. Aí amanhece molhado. Aí você fala assim: nossa. Não, Deus, agora se amanhecer seco, eu vou. Aí amanhece seco. Aí você fala: nossa, eu não queria ir. Eu não estou falando disso. Discernir a vontade de Deus é pegar a Bíblia, estudar a Bíblia, ligar para o pastor, ligar para o líder, pensar a situação de acordo com os princípios da palavra. Como tomar decisões de acordo com a palavra? Discernindo-os a partir da vontade do Senhor. O que Deus ama, o que o agrada, o que não agrada. E se eu não for fazer, não é porque eu sou um legalista, um simples cumpridor de regras. Eu não vou fazer porque eu o amo.
Eu não vou fazer porque eu estou imitando Jesus. Ou eu vou fazer porque eu amo. Ou eu vou fazer porque eu estou imitando. Esse é o princípio. Eu quero terminar aqui com uma frase do Wiersbe, que é um comentarista, que ele diz assim: a luz revela Deus. A luz produz frutos, mas a luz também mostra o que está errado dentro da gente. Nenhum cirurgião deseja operar na escuridão, porque qualquer erro pode custar uma vida, não é verdade? Como é que um artista pode pintar um quadro fiel sem luz? Percebe que a luz revela o caráter das coisas? Será que não é por isso que muita gente quer ficar longe da Bíblia e da igreja? Porque a palavra expõe o nosso coração. Não estou falando de igreja bíblica, igreja séria, prega o evangelho. A luz expõe o pior de nós. A luz revela o nosso verdadeiro caráter, e isso não é muito agradável. Eu vou no culto para o pastor ficar falando que eu tenho que ter cuidado com a imoralidade sexual, com as palavras que eu falo. Tem. Porque isso é luz. É isso que dissipa trevas dentro de nós. É o discipulado de Jesus. É nos parecer com Ele. E é uma boa notícia. Pensa comigo. Vai doer um pouquinho o que eu vou falar agora. Você fechou o portão em cima da unha. Quebrou metade da unha. O que você tem que fazer? Arrancar. Outro trem que dói. Pensa naquela ferida que eu quando era criança, eu ralava e jogava areia por cima, areia da praça, que os cachorros deitavam, maravilha, né? Estou vivo pela graça de Deus, tá, irmão? E aí, o que tem que fazer? Você tem que arrancar aquela areia podre, tirar, e dói. Quem é da época do metiolate sabe que dói. Tem que dói. O Evangelho é a bisturi que o Espírito vai arrancando de nós o podre, para curar. Para curar. É isso que Ele faz. Então, como viveremos? Nós viveremos tendo cuidado com as nossas palavras, tendo cuidado com a nossa postura, tendo cuidado com a maneira como nós lidamos com as pessoas, sempre voltando para a palavra, com discernimento, buscando uma postura bíblica, cristã, de acordo com os princípios da palavra, mente santa, palavras santas, postura santa, decisões santas. Vai errar, mas erre tentando se parecer com Jesus. Conclusão aqui, nós vamos encerrar. Nada floresce na inércia espiritual. Ele termina com uma música, uma canção, viu aí? Cristo te iluminará. Desperta, tu que dormes. Por quê? Porque nada floresce na inércia. Nada floresce no lugar onde as pessoas não se movimentam para ser cristãs. É preciso engajamento, guerra contra o pecado, luta, dizer para você mesmo: que vontade de fazer fofoca, põe guarda, Senhor, a minha boca e vigia a porta dos meus lábios. Batalha. Aí as coisas florescem, aí Jesus começa a ser formado em você e em mim. Agora esse negócio, palavra legal, que bom. O que tem que pagar amanhã mesmo? Aí não floresce. Vai para casa pensando nessa palavra, se alimenta dela durante a semana, faz guerra contra você mesmo, conversa com você. Os meninos lá ficam brincando comigo. Eu falo assim: gente, tem hora que a gente tem que sentar com a gente mesmo, dar um sabão na gente. Eu falo assim: rapaz, você é crente. Ou eu falando comigo mesmo, você falando com você mesmo. Fulano, lembra da palavra. Faz isso com você, se aconselha lá durante a semana, lembra da palavra do pastor, vai lá corrigir o que você fez. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar. Senhor, que a Tua graça repouse sobre nós, que os méritos de Cristo, a Sua perfeita obediência, possamos tomar posse dela e vivermos imitando Jesus, com palavras agradáveis, que Te agradem, com uma postura santa, discernimento espiritual, de fato uma vida que Te honra diante do mundo dos homens, e que nosso posicionamento possa dizer ao mundo quem Tu és. Em nome de Jesus, amém.